E nessa história toda, são mais de 40 anos de história da Sim, CIMED, né, Carla? 46 anos. Qual foi ou quais foram os momentos mais dramáticos que vocês viveram, assim, os mais emblemáticos, que mais marcaram você? Vou falar um ainda que está muito atual e que, por mais que a indústria farmacêutica, a gente não foi uma empresa que fechou as suas atividades, então não dá nem para comparar com o que ficou fechado durante o Covid, mas sem dúvida nenhuma o Covid foi o momento que mais me tirou o sono, assim, porque a gente precisava estar aberto, né? A gente precisava entregar medicamento para a galera, só que eu precisava fazer com que a minha fábrica não estivesse contaminada. Como é que eu ia garantir que os funcionários estavam protegidos, né? Então, a gente fechou o escritório antes até o governo de São Paulo ter fechado aqui em São Paulo, porque como a gente veio acompanhando o Covid na China já antes dele ser anunciado aqui, porque a gente trabalha com uma cadeia longa, né? Então tem matéria-prima que eu importo com 120 dias de antecedência. E a gente já começou umas coisas estranhas, tipo, a gente já sabe as datas lá que as coisas funcionam em outra velocidade, que a gente já vem acompanhando, só que não estava entendendo, putz, tem cidade que não está atendendo o telefone, o que está acontecendo, né? Então começamos a ir atrás, olha, parece que tem um vírus, uma coisa lá que o governo está fechando algumas localidades. E aí os nossos fornecedores começaram a falar, olha, nós vamos ter, a fábrica vai ficar um período fechado, é melhor vocês anteciparem os períodos de compra. Então a gente já começou a atender o que estava acontecendo, e quando o Covid estourou forte no comecinho do ano na Europa, a gente já começou a falar com as fábricas de lá, o que eles estão fazendo, né? Então, comitê disso, comitê daquilo, como é que nós vamos estruturar, como é que nós vamos ficar aberto? Porque você fechado, que para mim também foi uma coisa assim, da noite pro dia a gente tirou a galera do escritório, não era uma empresa que se fazia home office, eu não tinha nenhum funcionário em home office, então eu não tinha nem laptop para as pessoas, eu tinha ainda computador de mesa. Então a galera foi lá para um lugar aqui em São Paulo que chama Santa Efigênia, comprar uns plugzinhos para o pessoal ir para casa com os computadores, e aí leva a cadeira do escritório, a gente não tinha uma estrutura montada. Mas sei que em 3 dias a gente estava com o escritório fechado, e a galera em casa, e a fábrica precisando funcionar. E aí como é que a gente vai fazer? A gente tem transporte hoje fretado, então a gente teve que dobrar o número de ônibus, porque eu precisava manter distanciamento no ônibus, refeitório, porque quando você está dentro da planta, a planta já tem todo um sistema de ar-condicionado, que ajuda, né, filtração de ar, e as pessoas estão totalmente paramentadas. Só que na hora que você tem o contato externo à planta, que é refeitório, que é fretado, era um momento perigoso da contaminação. E aí, como é que foi lidar com isso, sabe? Porque eu precisava garantir que as pessoas não estavam doentes. E aí, todo um acompanhamento de ambulatório. A gente chegou a ter... o pior pico nosso, acho que a gente chegou a ter 500 e poucas pessoas fechadas, com Covid, sem poder trabalhar. E aí, só que assim, como também é uma indústria muito regulamentada, eu não posso pegar um colaborador de uma outra área e colocar ele para trabalhar nessa área. Então, a gente teve que fazer escolhas. Era assim, qual linha de produção vai produzir hoje? Então, sabe aquela coisa? Chega de manhã e você fala assim, bom, quantas pessoas chegaram? Todos os dias tinha que tomar decisão. Todos os dias tomar decisão. E aí era comitê, tipo, 7 horas da manhã a gente em vídeo, final do dia a gente em vídeo, no meio da hora do almoço era plantão especial para fazer as coisas acontecerem. Uma loucura, uma demanda enorme de consumo. A gente, na indústria toda, trabalhando 7x7, trabalhava todos os dias da semana. E uma loucura para conseguir matéria-prima. Porque o mundo estava atrás da matéria-prima, né? E aí aquelas pressões de país gigantesco, né, que pegava, mercadoria nossa estava pronta para embarcar, ia lá nos Estados Unidos e remetia o avião para o lado deles. E aí não tinha matéria-prima para a gente fabricar aqui. Então foram, assim, sem dúvida nenhuma, na minha carreira profissional foi o momento mais, assim, desafiador, sabe? De conseguir olhar e tatear, sabe? Para que lado a gente vai? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha me esquecido até desses desvios de carga que aconteceram, né? Às vezes o avião pousava para abastecer. Sim. E aí não vai decolar. Não tinha máscara, não tinha luva. Sabe uma coisa que você não imaginou que você não vai ter? Que passa da noite pro dia o mundo começou a consumir. E quanto Louco, tempo, né? Durou essa... 2 anos. Para vocês foram 2 anos. E a gente ainda tem na China algumas cidades que ainda estão problemáticas, que a gente ainda tem problema de trazer mercadoria. Fora que o custo aumentou muito, né? Não dá para comparar, ainda não voltou e não tem muita chance de volta em curto tempo, assim.